vai ver, agora a gente vai falar de redação. Enquanto o professor Sandro sobe aqui, que o Fábio vai convidar ele para estar aqui com a gente. Vamos lá, Enquanto o professor Sandro sobe, eu queria mandar um abraço para o pessoal do Colégio Realeza de Palmeira, que comentou com a gente. Olha lá. Chega aí, professor. Tudo bem, professor? Tudo bem, bom dia. Tá ligado? Tá. Só que eu vou fazer uma pergunta pro Sandro, gente, que eu fiz a hora que ele tá sentado ali e na frente de todo mundo agora. Sandro, é roqueiro ou chiclete com banana? O que vocês acham, gente, quem me conhece? Chiclete com banana. Olha a micareta, hein, professor? Sandro é do rock. Seja bem-vindo, professor. Mecafônica, obrigado, gente. Gente, olha só, bom dia. Antes da gente falar de redação, a gente trouxe aqui, ó, não sei se vocês sabem, mas faz mais ou menos umas 2 semanas, no dia 14, o INEP divulgou a cartilha, o guia do participante de redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Fazia aí mais ou menos uns 2 anos, né, professor Sandro, que nós não tínhamos uma cartilha nova. Então a gente trouxe aqui o QR Code para vocês, ó, podem baixar aí, caso vocês não consigam, basta entrar lá no site do INEP, porque a gente vai ter a cartilha com as redações nota 1000 do ano passado. E eu e o professor Sandro, a gente vai, digamos que pegar uma partezinha da cartilha para trazer algumas dicas preciosíssimas para que os alunos nossos aí possam fazer uma excelente prova, né, professor? Com certeza, bora lá. Bora lá, então. Bora lá. Opa! Vamos voltar lá porque o pessoal está baixando ainda. Conseguiram baixar aí? Opa! Agora deu. Quem não conseguir tá no site do INEP, tá? Gente? Isso, no site do INEP a gente acha essa Tem a cartilha. completinha. Ok? Então vamos então tocar o barco aqui, professor. Gente, o que nós trouxemos de dicas? Não é porque a gente já teve aí durante o ano todo 2 aulões com vocês de redação. Lembra que nós viemos em 2 momentos falando das 5 competências, não é, professor? Sim, senhor. E aí, veja que nós fizemos um recorte do que a gente precisa se atentar especificamente para a gente fazer bonito na prova do Enem, não é, professor? Com certeza. Professor, poderia só voltar aqui para eles, acho que entenderem melhor o... Ah, com certeza. Né, que é a questão da proposta, né? Que acho que é o ponto principal para eles poderem já se associar com os 6 itens que nós vamos ler depois, né? Com certeza. E o bacana é que aqui, ó, você sabe muito bem que a gente tem mais ou menos aí, às vezes, 4 textos, às vezes 5 textos motivadores, e a gente vai dar dica dos textos motivadores do que fazer ou não fazer, não é, professor? O que não fazer melhor ainda, né? O que a gente tem no professor? Vamos lá, então, gente. O 1, isso aqui está na cartilha, tá? Que vocês possivelmente já baixaram aí pelo QR Code. E ele está falando sobre os textos motivadores, tá ok? Então ele está dizendo o quê? Que você tem como texto, muitas pessoas falam assim, eu vou utilizar o texto motivador para dar uma de Mary Shelley, construir um Frankenstein e montar o meu texto. Gente, não caiam nessa falácia, isso é balela. Seu texto pode ser o quê? Zerado, né, professor? Zerado. Você pode tomar um zerinho por copiar o Enem, no edital, ele fala que mais de 7 linhas copiadas, seu texto ele vai entrar no critério de anulação. Então você vai perder totalmente seu texto e aí só o ano que vem. Tem outra questão, né, professor, que é a questão de parafrasear, né, professor? Ah, com certeza. É claro que a ideia aqui do examinador é que vocês tragam argumentos que vocês construíram ao longo da formação de vocês. E se eu parafraseio esses textos motivadores, o que vai acontecer? Eu vou tirar no máximo. Vocês lembram que nós vimos as 5 competências que são avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio? Se eu vou parafrasear, eu vou tirar no máximo. Veja bem que essa competência, ela tem o valor de 200 pontos. Eu vou tirar no máximo 120 pontos. Então a gente precisa fugir da armadilha dos textos motivadores. Eles servem simplesmente para nos dar o quê? Um clique. Não é, professor? Com certeza. É só para você dar aquele opa! E segue a vida dentro do seu conhecimento. Acho que levantaram a mão ali, professor. Qual a pergunta?
Olha, os textos motivadores, eles servem justamente para, muitas vezes, os temas, eles são muito diversos, porque a gente costuma dizer que as redações, os temas, eles são atemporais e, por exemplo, tema que certamente cairá esse ano, não é algo que está em voga. Se você tem um argumento bacana, porque o que eles querem ver é justamente o quê? Os argumentos construídos ao longo da sua formação. Porque é claro que os textos motivadores, se eu sei bastante sobre aquilo, pode até me atrapalhar, não é? Porque eu vou ficar meio que induzido a escrever sobre aquilo. Então, assim, aqui não tem receita pronta, não é, professor? Cada um tem que escolher o seu caminho e ver o que é melhor para você, tá bom? Beleza. E aí, professor? Guarda 2, o que a gente tem? Vamos pro 2. O 2 está falando sobre a tipologia textual. Gente, lá na proposta vai estar escrito assim, que é um texto em prosa. Geralmente o pessoal confunde a prosa, ele acha que prosa é ter diálogo. Pelo amor dos filhos que vocês não têm, não escrevam ali a historinha da carochinha, porque ele é dissertativo argumentativo. Em prosa significa que ele tem que ser construído em parágrafos, para diferenciar da poesia que é feita em estrofes, e versos e estrofes. Então, é um texto dissertativo argumentativo do qual você precisa ter um ponto de vista, defender um ponto de vista sobre uma tese, né, um tema que vai ser dado para vocês. Não sabemos qual é, infelizmente, né? Nós não sabemos. Temos bola de cristal. E aí você precisa defender um ponto de vista através de uma argumentação consistente e coesa dentro daquilo que ele está pedindo, tá ok? Pro? Ótimo. E aí a gente vai ali, ó, dica 3 que a cartilha traz pra gente, com relação à norma padrão da língua portuguesa. Nós, nos aulões aí, já trouxemos algumas dicas. Lembra que a palavra Constituição tem que ser escrita com letra o quê? Maiúscula. O nome de Estado com letra o quê? Maiúscula. Mas não só isso também. Quando a gente separa a sílaba, e se eu não separar adequadamente, o que vai acontecer? É uma incorreção. Vocês lembram-se de que a gente pode ter até quantos erros para tirar os 200 pontos nessa competência 1, que vai certamente ali avaliar a norma padrão? Ah, ótimo! Apenas 2 erros, 2 incorreções. Caso contrário, já vão cair para quanto? 160. Então, cuidado aqui é muito, assim, cuidado dobrado, não é, professor? Eu costumo dizer para os meus alunos que estão comigo o seguinte: vocês têm a obrigação de tirar 200 na competência 1. Eu só poderia chamar a atenção para um detalhezinho. Com certeza. Eu tenho falado muito para os meus alunos aqui, não é uma declaração de caráter homofóbico, nada disso. Mas tomem cuidado com a linguagem no gênero neutro. Ele ainda não é aceito na gramática normativa, na norma culta. Então, não arrisquem utilizar, porque você será sim despontuado, porque não pertence à norma culta, tá? A não ser que bote as famosas aspas, né, professor? E aí, tudo bem, tranquilo, mas colocando como tese, sem as aspas, colocando ali, querendo enfrentar a banca, nesse ponto, você pode ser despontuado. Então, tome muito, mas muito cuidado, não só com isso, e com a sintaxe também, né, professor? Bem isso, aqui eu costumo dizer que a escrita é a nossa radiografia. Por que a escrita e a redação é tão importante? E ela vale, tem o mesmo valor que a prova de linguagem, de matemática, ela vale 1000 igualmente às outras provas. Porque aqui a gente precisa se mostrar quem de fato a gente é. O conhecimento que a gente tem e a língua aqui a gente vai também colocar ali a prova, porque justamente tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha formação, trazendo ali todo o aspecto gramatical, porque aqui é norma padrão, norma de acordo com a língua, o quê? A língua padrão. Porque a gente costuma dizer que língua é igual roupa. Para cada situação a gente usa uma. Ninguém vai para a praia de terno e gravata e ninguém vai para uma festa de 15 anos de sunga e do quê? E de maiô. Mas se é um texto lá, digamos que da ordem da publicidade, da propaganda, a gente vai ver marca de oralidade. Aqui não é o caso. A gente precisa mostrar o conhecimento que a gente tem de norma padrão. Não é, professor? Com certeza. Ponto 4, Pro? Bora lá. Bora, então vamos lá. Frase temática, gente. O Enem hoje, ele te dá o tema, facilita a vida de vocês. Na nossa época não era assim, a gente tinha que descobrir, né? Ler texto motivador e descobrir o tema. Agora tá fácil para vocês têm a frase temática. E o que acontece? Todo o seu texto tem que girar em torno dessa frase temática. Porque pode acontecer de você tangenciar o tema ou ainda fugir do tema. Quer falar sobre tangência, Pro? Olha só, é bacana, quando a gente pega essa frase temática, o tema da redação do Enem,
lê uma, lê duas, lê três, até entender bem a proposta. Sabe por quê? Porque aqui na frase temática, eu certamente vou ter duas palavrinhas-chave sobre as quais eu vou ter que discorrer, tá claro? Eu me lembro bem que em 19 foi a questão da democratização do cinema. Se eu falasse só do cinema e não falasse de democratização, eu estaria tangenciando. O que é tangenciar? Comer pelas beiradas, não ir direto ao ponto. E o que eles querem é que a gente aborde as palavras-chave que estão na frase temática. Então a dica que a gente traz aqui é ler uma, duas ou três, ver quais são as palavras mais importantes e logo na introdução do texto de vocês, já colocar ali essas duas palavrinhas, tá claro? Porque se eu não trago essas duas palavras, ou se eu não abordo duas palavrinhas que geralmente ali estarão presentes, nesse caso aqui a gente tem lá, ó, invisibilidade e registro civil. Então veja que eu precisaria trazer isso, e aqui a gente precisava falar dos direitos. Então eu preciso trazer. Se eu já trago essas palavrinhas, eu já vou mostrar para esse meu examinador que eu não estou tangenciando. Então ali no primeiro parágrafo, onde eu preciso trazer a tese, inventar tese aqui não é inventar roda, não é, professor? Não, porque eu simplesmente posso concordar ou discordar da frase temática, tá claro? E vocês têm que ficar bem atentos, porque o que fala na introdução, isso até a gente volta na questão do ponto 2 ali do dissertativo argumentativo, o que você tratar na introdução, progrida, desenvolva no seu texto aquilo que você se colocou ali, né, que você posicionou na sua introdução. Então você vai falar sobre a invisibilidade, registro civil, que o seu texto, o decorrer do seu texto, mantenha essa conduta, né, esse desenvolvimento em cima disso. Porque tem gente que escreve aquele negócio, né, ele vai falar de Moisés sobe para o monte, e Moisés nunca mais desce do monte, você nunca mais ouve falar de Moisés no texto, o cara fugiu totalmente daquilo que ele se propôs. Isso vai dar problema não só na competência 2, como vai dar na competência 3 e na competência 5, tá? Porque quem tangencia o tema, o máximo que atinge ali, acho que é em torno de 40 a 80, se não me falha a memória, então... É bem isso. Cai. E para a gente não fugir também, a dica que a gente sempre dá, depois que vocês acharam a tese, basta colocar um porquê na frente da tese. Porque se eu coloco um porquê, eu vou trazer ali duas justificativas. E eu não vou fugir. Lembra que a gente viu nos nossos aulões estratégia argumentativa? Que a gente pode utilizar várias. É a citação, é o argumento de autoridade, é a exemplificação. Então veja que para cada parágrafo eu posso usar uma estratégia, e se eu coloquei o porquê na frente da tese, eu já vou poder o quê? Discorrer ali um parágrafo e não vou fugir, não é, professor? Com certeza. 5. Bora lá, 5 é importante também. Eu costumo dizer, professor, que a proposta de intervenção é a competência mais fácil da gente tirar nota. Porque simplesmente, se tiver os 5 elementos ali, eles vão dar os 200 pontos pra gente. É claro que tem que estar ligado ao texto. Porque não dá para levar pronta, não é, professor? Com certeza. E é fácil, gente. Quem lembra as 5 perguntinhas, as 4 perguntinhas, né? A outra é detalhamento. Quem lembra? Amém. Tá aparecendo assim, o Senhor esteja convosco. Amém. Vamos lá, gente. Qual que é a primeira? Quem ou o quê? Vamos pensar mais fácil, né? O que fazer, né, professor? O que fazer? Esse o que fazer é o que a gente chama do quê? De ação. A gente precisa propor uma ação interventiva. Qual é a outra perguntinha, professor? Qualquer outra, gente, se eu tenho o que fazer, quem vai fazer? Alguém precisa desenvolver isso daí, que é o agente, né, pro? Ou os agentes também, porque pode ser mais de um. Então veja aí que eu preciso. Já tenho ação, já tenho agente ou agentes, não é verdade? E falta o que mais aí, professor? Só abrindo na gente, pelo amor dos filhos que vocês não têm. Esquece o governo. Né, professor? Com certeza. O governo federal. Saiam da caixinha, tá bom? Esqueçam o governo nesse momento. Sejam mais além com esse quem. E um outro aspecto importante também, a gente, eu não posso dizer alguém, não é? Eu preciso dizer quem é que vai fazer. Porque se vocês colocarem esse alguém lá, isso não é considerado agente. A gente precisa, tá? Colocar de forma explícita qual será o agente ou os agentes dessa ação interventiva. Aí nós temos o como, que é o meio. Como que vai realizar isso aí? Tá, eu vou fazer tal coisa, alguém vai realizar tal coisa, desculpe, mas como ele vai fazer isso? Então aí tem o como, que é a terceira perguntinha.
E a quarta, por favor. Olha só, a quarta, a gente já viu o agente, já vimos aí a ação, já vimos o meio, e eu preciso trazer qual é o desdobramento, ou seja, qual é a perguntinha ali que a gente faz? Para quê? Que é a finalidade dessa ação interventiva. Então a gente já tem aí, ó, 4 elementos. Então eu tenho ali, ó, o agente, tenho a ação, eu tenho o meio ou o modo, tenho a finalidade, e aí está faltando uma perguntinha, não é, professor? Agora você precisa colocar, nós chamamos de desdobramento de algum desses agentes. Tá? É como se fosse um desenvolvimento, pequeno desenvolvimento, porque você tem um limite de linhas, são 30 linhas. Não dá para você escrever aqui, que nem a gente aqui está sendo bem resumidinho, não dá para você escrever um texto enorme de desdobramento. Um desdobramento pequeno, um aposto, né, sobre esse elemento, ou de repente uma oraçãozinha ali explicativa, adjetiva explicativa, você consegue resolver esse desdobramento. Que eles vão chamar de detalhamento. Detalhamento. É basicamente escolher um detalhamento para qualquer um desses 4 elementos. Eu não consigo, conforme o professor falou aqui, colocar um detalhamento para cada elemento da proposta de intervenção. Então eu vou escolher o quê? Apenas um. Ou eu vou detalhar a ação, ou eu vou detalhar o agente, ou eu vou detalhar o modo, ou a finalidade. Então se eu tenho esses 5 elementos aí, para cada um desses elementos é atribuído 40 pontos. Então veja que se eu tenho 5, fechei os 200 pontos, não é, professor? Exatamente, isso aí. Tá bom? Só um detalhe, pessoal, não adianta colocar 5 agentes, só vai contar um. Ou 5, sei lá... Detalhamentos para ação. Não, é um de cada, tá? Tem que ter um de cada para atingir os 200 pontos. Porque às vezes colocam lá 5 agentes, conseguiu os 200. Não consegue, tudo bem? Então tem que tomar cuidado com isso. E nem vai ter linha hábil para isso, porque vocês sabem que a prova de vocês é escaneada, vão escanear até a 30ª linha, não adianta escrever na 31ª, a segunda, porque assim, o examinador não vai ler, ok? Então, ó, muita atenção, e é treino, tá claro? Peguem as redações que vocês fizeram ao longo do ano e tentem fazer proposta de intervenção para cada uma delas aí, para a gente poder treinar. Porque tudo isso, a gente sabe que o Enem é uma prova ali de fogo mesmo, porque são 90 questões e mais uma redação. Beleza. E pra gente fechar, professor... Fechou! Para tudo! Agora prestar atenção. Que são os 6 agora. Os 6 agora é a competência 3. Vocês tomaram, você teve que pulou da cadeira ali, ó. Estão perguntando ali, por favor. Pode abrir? Claro. A mocinha que levantou a mão, eu não enxergo que a luz está bem no meu rosto aqui, só vi uma mão erguida. Olha, a gente vai ser muito sincero. Quando a gente fala de temática do Enem, é uma surpresa. É uma caixinha de surpresa. Porque os temas geralmente são atemporais. Eles vão cobrar uma temática que às vezes a gente viu lá há 2, a 3 ou a 4 anos. Porque o tema geralmente está voltado para um problema social, político, tá claro? Então, ó, se vocês fizerem uma leitura atenta da cartilha, lá a gente tem o quê? Os direitos humanos. Dê uma olhadinha naqueles direitos humanos lá, que os temas sempre vão estar, digamos, girando em torno daquilo, tá claro? Mas é algo justamente para a gente poder se posicionar. Você vai ter, como cidadão, como é que você propõe solução para uma determinada questão que certamente mexe com a sociedade, tá claro? Mas é muito difícil de prever, tá bom? Para fechar, então, competência 3, vai cair aqui nesse ponto 6, que é a definição do projeto de texto. Agora você, tipo assim, meio rápido, porque o tempo está curto, né? Dica que eu deixo para vocês é que todas as citações tenham a ver com o que você está desenvolvendo. Não adianta você estar falando de abacaxi e falar de carne seca, como citação para sustentar sua tese. Tem que estar linkada com aquilo que você está trabalhando, com aquilo que você veio desenvolvendo e com aquilo que você prometeu falar na sua introdução. E só para fechar aqui, o nosso tempo aí já está indo... Já foi? Já foi. Ó, cuidado com os recursos coesivos, tá claro? Que será avaliado na competência 4. Lembrando que escrever é sempre retomar o que você já disse anteriormente, mas eu preciso fazer o texto progredir. Então lembrem-se de que a gente precisa usar os conectivos que vocês viram lá nas orações subordinadas adverbiais, aquelas expressões que ligam
frases, parágrafos, períodos, porque o que eles vão avaliar aqui é se o texto está bem amarrado. E o que é estar bem amarrado? Trazendo esses elementos. E a dica que a gente dá aqui, ó, muita gente, às vezes no final do texto, vai usar um contudo, achando que esse contudo dá uma ideia do quê? De conclusão. E contudo dá ideia do quê? De oposição. Muito cuidado com isso, tá? Traz um contudo no lugar de portanto. Então essas são as nossas dicas, né, professor? Essas nossas dicas, só para fechar, você não ganha ponto, cuidado com o excesso de conectivo. Tem gente que gosta Também de enfiar conectivo a rodo e nem sempre é necessário. O texto tem que ser objetivo, direto, coeso e coerente. Tá bom, gente? Isso aí, professor? Isso aí, professor. Eu agradeço imensamente a sua contribuição aí. Obrigado a atenção de vocês, valeu! A Carol, a Rafa novamente. A Arrasou, minha obrigada, prof. dica para a redação é que você...